Ok, como é que vão todos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá apresentar aqui para vocês esse assuntozinho aqui. É um assunto que tem a ver com o que nós estamos trabalhando em relação a essa passagem aí da transição da idade média para a idade moderna, né? E nós vimos aquela construção toda nas aulas anteriores do momento em que o renascimento do comércio ele vai propiciar um novo momento na Europa, principalmente o ressurgimento das práticas comerciais. E, e nesse momento, a figura central que está ressurgindo, na verdade, surgindo, é a burguesia, né? E essa burguesia vai ter como propósito justamente querer beliscar também o poder, já que antes, né, o poder estava concentrado na mão dos reis, aliados principalmente com a igreja, se fazia necessário agora diminuir esse poder da igreja, aumentar o poder do rei. E só assim dessa forma essa burguesia iria sobressair. Então vamos lá aqui, mostrando para vocês aqui. Primeiro é isso, né? O que é o absolutismo? Tá aí. É o domínio absoluto dos reis, né? Teve seu auge no século XVII. Esse fortalecimento do poder do rei passa pelo fortalecimento e criação de um exército forte, e quem vai financiar isso aí é a burguesia. Passava pelo fortalecimento da administração, porque antes era reinos, e agora precisa se concentrar na figura do rei. E, na medida do possível que os reis precisassem, um conselho religioso, né, ele iria então ao encontro, né, da Igreja Católica. Dependia de centralização das monarquias, tá? Quer dizer, monarquia forte, e a burguesia trocava seu apoio ao rei por dinheiro, né? Por quê? Porque a função da burguesia era justamente se ligar ao rei, e o rei, em contratempo, possibilitaria essa burguesia ir em busca dos seus negócios, ir em busca de suas aventuras, fazer com que essa burguesia se torne cada vez mais rica. Bom, esses são fatores do mercantilismo que dependiam da balança comercial favorável do metalismo. Tudo isso a gente vai ver também nas próximas aulas. O que eu quero dizer é que esse absolutismo ele só foi possível porque o mercantilismo, que o próprio nome está dizendo que tem a ver com mercado, né? Ele vai sobressair, tá? E iremos explicar isso em outros momentos sobre o mercantilismo. O absolutismo teve suas diferenças de acordo com as regiões, mas uma constante são os privilégios, né? Porque o absolutismo ele teve diferentes formas, né? Foi de um jeito na França, foi de um jeito na Inglaterra, né? Em Portugal, na Espanha. Mas uma coisa é comum a todos: o privilégio. De que forma? Social, exclusividade em cargos públicos, né? Jurídico, tribunais e penas especiais, e econômico, isenção de impostos, que são usados para sustentar a nobreza, né? Desses que eu falei de monarcas, vamos destacar Elizabeth, lá na Inglaterra, Luís XIV, o Rei Sol, da França, e no nosso aqui, D. João V, né? Português. Ao lado dessas práticas absolutistas, existiam as suas teorias.
Maquiavel foi um desses, né? E ele dizia, né, que o rei fazia tudo por seu país e que tudo é justificável para atingir um objetivo. É a velha frase que está aqui, né, nessa obra chamada O Príncipe. Os fins justificam os meios. Ou seja, se você tem uma finalidade e precisa chegar nessa finalidade, não importa o meio que você venha a fazer, né? Não importa a forma como você venha a fazer. E principalmente nessa sua obra, O Príncipe, ele vai trabalhar que a forma principal para um rei absoluto seria, sim, a possibilidade de guerras, né? Então Maquiavel foi um deles. Hobbes, né? Thomas Hobbes, escreveu isso aqui, né? O seu livro Leviatã, e ele defendia que a humanidade é má e egoísta. E esse desejo coloca as pessoas acima da outra, né? Aí ele dizia, bom, se todos somos más e egoístas, só um Estado forte iria limitar essa liberdade de cada um, né? E impedir uma guerra civil. Por isso que o Thomas Hobbes ele também é um teórico do absolutismo. Bossuet, Jacques Bossuet, era um pensador da corte de Luís XIV, defendia o direito divino, né, que é o direito em que o poder do rei é a vontade de Deus, ou seja, se esse rei ele nasceu é porque Deus quis. Então, se Deus quis, ninguém contesta a Deus, né? Então, por isso que é a teoria do direito divino, direito de Deus. Deus quis, é assim. As contestações eram crimes. Se alguém viesse contestar o rei, era tido como ato criminoso. E sua principal obra foi Política. Lá na Inglaterra, né? E aí tem as suas peculiaridades. Esse aqui é o absolutismo inglês, né? E fala muito bem em relação à Guerra das Rosas, né? Aqui a gente não precisa necessariamente aprofundar, mas sabemos que na Inglaterra tivemos absolutismo. E aí a figura de Elizabeth I, né? O absolutismo francês também, né? Que nós já falamos aí, também não precisa estar aprofundando necessariamente sobre esse assunto. Falando aí sobre Luís XIV, né? Foi é o exemplo máximo desse absolutismo, né? Quando se fala em absolutismo, se pensa principalmente em Luís XIV. Luís XIV ele tinha todo um reinado, um castelo em que dentro dessa propriedade havia ali, né, principalmente uma nobreza que era extremamente dependente desse rei, tá? E, ele, de certa forma, agia para que essa nobreza ficasse sempre dependente dele, né? A nobreza dependente, né? Bom, esse aí é que nós podemos dizer do absolutismo, mas temos mais outras possibilidades, tá? Vamos ver aqui. Vejam só esse gráfico aqui, né? Bom, Idade Moderna, né? O absolutismo. E a gente já começa com esse infográfico aqui para a gente entender, tá? O rei, certo? Ele vai enfrentar uma nobreza feudal que nesse caso, essa nobreza feudal tinha um governo descentralizado, essa nobreza feudal cobrava impostos, saqueava a burguesia. Então, o rei iria contra essa nobreza e tinha como aliado essa burguesia. Por quê? Porque a burguesia queria o quê? Liberdade para comerciar, fazer comércio. Então, agora é a união da burguesia com o rei para destruir essa nobreza feudal. Há uma aproximação entre eles.
E o rei vai buscar o quê? Uma centralização. Para isso, passou a exercer o poder nacional, né? Vai ser contra uma nobreza. Essa nobreza ela vai ter que ter, a nobreza no caso com poder local, né? Essa nobreza ela tem que ser parasitária, dependente dela, né? Vai ter e também como oposição o próprio papado, né? O papado com poder universal, diminuir esse poder do papa, tá? Mas repito, tanto a Igreja Católica como a nobreza nesse esquema aqui vai depender do rei, tá? São apêndice do rei. Não quer dizer que o rei era contra a nobreza e o papa não, tá? Apenas que o papa perdesse um pouco mais seu poder e a nobreza ficasse parasitária do rei. E para isso vai ter o quê? O apoio da burguesia. O rei, então, passa a reivindicar o quê? O monopólio da força, aí tem que ter um exército forte, da justiça, tribunais reais fortes, questão monetária, né? Principalmente o seu valor em dinheiro ser mais poderoso do que outros, com reais de moeda, o monopólio fiscal, cobrança de impostos e o monopólio das leis, legitimar seu poder por meio de assembleias. Bom, aqui um muito parecido com o outro, né? Aqui a gente vê o rei, né? Esse rei, de novo, vai ter o apoio da burguesia, que aqui, ó, a burguesia desejo da burguesia era limitar o poder do rei e atender seus interesses políticos e socioeconômicos. Isso vai acontecer logo depois, né? Principalmente com a Revolução Francesa. Mas até então aqui são aliados, tá? Essa burguesia explora o artesão que paga imposto ao rei. O rei, né? Abaixo dele está a igreja e está a nobreza feudal, né? E esse rei vai auxiliar essa nobreza, dando migalhas e dando renda, né, ao papado, né? Muito bem. Quem paga impostos? Nós vimos aqui. O artesão paga imposto para o rei e os camponeses também, né? Pagavam imposto direto ao rei e impostos feudais à igreja e à nobreza, tá? Essa linha aqui quer dizer a linha do poder. Então, os camponeses eram abaixo do rei, tá? Assim como a burguesia era abaixo, no caso aqui, é abaixo do rei, mas aliado a ela. E os artesãos eram abaixo da burguesia, tá? Todos os súditos obedecem ao soberano. Impostos, leis, moeda, exércitos nacionais. E centralização do poder. Então, no absolutismo monárquico, vai se concentrar todos os poderes na mão do rei. O rei era visto como o grande árbitro das questões nacionais. Então, qualquer problema era o rei que resolvia. Luxo e ostentação reforçavam a imagem do rei diante das massas miseráveis. Então, eram muitas festas. Existe um filme chamado O Banquete de Babette. Acho que é isso. Aí lá você percebe isso, né? Como era as festas nos castelos, né? As comidas, a moda, a etiqueta, né? E como era muito bem visto as próprias camadas, né? Sociais. No caso, o rei tinha todo o seu glamour, a nobreza também, ao lado dessa nobreza a mesma coisa, e o povo por lá de fora, né? Era uma festividade de nobrezas com realezas, e o povo por lá de fora. Então, luxo e ostentação reforçava essa imagem do rei. Cobrança cada vez maior de tributos, irritando a burguesia e o povão. E o casamento da monarquia com a igreja católica, né? Repito mais uma vez, casamento, você vê que está entre aspas. Porque na medida que o rei precisasse da ajuda da igreja, ela estaria lá. Vimos essa justificativa para o absolutismo, né? Já falamos lá de Maquiavel, de Bossuet e de Hobbes.
As principais monarquias europeias. Em Portugal, vai acontecer somente com o fim da da Reconquista. Na Espanha, a mesma coisa. E também o casamento entre Isabel e Fernando. Isabel, Isabel de Castela e Fernando de Aragão. Eram reinados que vão se juntar e se tornar uma grande Espanha. A França. O acontecimento da Guerra dos 100 Anos vai fortalecer a França, né? E nesse momento aqui também, você já viu, foi a peste negra, né? E vai reforçar com que a França, né, se torne um estado forte. Inglaterra, a Guerra das Duas Rosas entre Lancasters e Yorks. Então, era isso que nós tínhamos que analisar aqui, né? E bons estudos aí a vocês.